Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 12. Gente, um capítulo tão curtinho, mas um capítulo muito interessante. Assim como nós vimos no capítulo anterior que o Senhor estava regulando a respeito de alimentação e o povo tinha algumas regras da parte de Deus que os separavam dos demais, o Senhor nesse capítulo vai falar a respeito dos cuidados da mulher depois que ela tivesse um bebê, fosse menino ou menina. O nascimento de um bebê era um momento de muita alegria, mas obviamente o nascimento de uma criança trazia também a lembrança. O povo deveria se lembrar que sim, a criança nasceu em pecado. Em pecado ela foi concebida e, portanto, os pais deveriam oferecer um sacrifício pela criança. Mas de que maneira isso seria feito? Bom, a mulher deveria cumprir o seu ritual de purificação. Se o parto fosse de um menino, Moisés vai dizer para a gente que ela deveria guardar uma quantidade de dias. E se fosse da menina, deveria ser feita de outra maneira. Bom, se fosse o menino, ela ficaria impura por 7 dias. No 8º dia, o menino seria circuncidado e ficaria então 33 dias sem ir ao santuário. Um total de 40 dias. Muito bem. Agora, e se fosse a menina? Gente, se fosse a menina, ela ficaria o dobro disso. Seriam 14 dias ali na sua recuperação. A Bíblia vai falar na sua impureza, ou seja, se livrando mesmo de todo sangramento, dos cuidados que demandam, vamos dizer assim, um parto. E 60 dias ela iria ali ficar se purificando do seu sangue, ou seja, 80 dias de descanso, vamos falar de cuidados com o bebê e consigo, e 40 dias caso fosse um menino. Eu acho que eu não vou editar, mas eu só quero corrigir esta palavra. Eu disse descanso. Bom, eu tive 2 filhas. Eu não tive um parto normal. Eu não tenho muita autoridade, propriedade para falar por causa de uma experiência própria. Mas eu acho que dizer que uma mãe descansa após o parto, eu acho que é muita ingenuidade da minha parte, não é verdade? Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma mulher que precisa cuidar, não apenas de si mesma, mas também de um presente que Deus nos deu. Mas é tudo novo, não é verdade? Então eu acho que eu quero mudar essa palavra de descanso aí. Ao contrário, Deus estava dando a ela esse tempo para que ela pudesse cuidar desse novo ser abençoado, que é o presente, né? O nosso filho, a nossa filha. E esse tempo ela não precisaria, inclusive, ir até o santuário. Eu me recordo que uma vez uma pessoa muito querida perguntou para mim: Rita, eu li Levítico e lá diz que a mulher fica o dobro de tempo quando ela tem uma menina, ela fica ali na sua purificação. Significa que quando nascia uma menina, a mulher estava mais suja, ela estava mais impura. E eu disse para a pessoa: olha, quando eu olho para a palavra de Deus, conhecendo o Deus de amor que nós temos, eu não consigo imaginar que o Senhor Deus tivesse qualquer tipo de preconceito em dizer: mãe de menina fica mais impura do que mãe de menino. Ao contrário, o que eu entendo é que toda a palavra, ela se completa. O menino, ele era circuncidado e, inclusive, eu estava lendo uma autora que fala um pouquinho sobre isso, né? A própria circuncisão incorporava essa ideia de oferta, de limpeza. Agora, para a mãe de menina, ela teria um tempo extra, não apenas para recuperar-se, mas também para cuidar da menina. Ou seja, olhando para o nosso Deus de amor, o que eu consigo ver tanto numa quantidade de dias quanto na outra, era Deus realmente dando para a mulher a condição de recuperar-se do parto, a condição de cuidar do menino, da menina, e depois então ela iria sim apresentar uma oferta pelo quê? Pelo pecado, e uma oferta de holocausto. De acordo com as posses da família, a gente vai ver que tanto ela poderia oferecer uma oferta caso ela tivesse um pouco mais de condição, um cordeiro, ou se ela não tivesse, podiam ser 2 rolinhas e 2 pombinhos, sem problemas. Tanto o rico quanto o pobre poderiam fazer oferta. E interessante é
que lá em Lucas capítulo 2, no versículo 22 e no versículo 24, nós vamos ver um momento em que essa oferta é feita pela família de Jesus. Olha só o que está escrito lá, ó. Passados os dias da purificação deles, ou seja, tinha passado esse período, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui a gente consegue perceber uma coisa: a família de Jesus, a família do nosso Senhor, Maria, José, eles não eram ricos, eles eram pobres. Se eles tivessem uma condição financeira um pouquinho melhor, eles teriam levado um cordeiro, porque esta referência à lei se refere exatamente a Levítico capítulo 12. Então a gente vê que Maria, Jesus, José levaram diante... Jesus era bebê, né, gente? Vocês estão entendendo? Maria e José levaram diante do sacerdote uma oferta que era referente à oferta dos pobres. E assim, então, a gente termina esse episódio vendo o que, gente? Eu consigo aplicar para as nossas vidas no seguinte sentido. Aplicar, vamos lá, né? Com muito cuidado, como eu falei no episódio passado. Não dá para a gente falar que a gente vai deixar de comer algumas coisas que o Senhor mandou este povo de Israel não comer, ou que a gente vai comer as outras que ele disse que podia. Essa lei toda aqui está aplicada para o povo. Então, hoje, se você tem menino ou menina, você não está imundo, você não está impuro, você não tem que fazer sacrifício. Essa lei não se aplica para a gente. Mas eu acho que esse texto me revela algo, e agora estou aplicando para a minha própria vida, a respeito de Deus e do seu cuidado conosco. Conosco mulheres agora, estou falando de nós, dessa importância de nós olharmos para esse momento de nascimento como uma bênção, obviamente não esquecendo, assim como eles tinham que oferecer uma oferta pelo pecado, um holocausto, nós também precisamos lembrar que o nosso filho, nosso bebê, ele é lindo, né? Nossa bebê é linda, só que nasceu em pecado. A gente tem um coraçãozinho para ensinar e para ministrar para sempre, né? Nós temos ali uma responsabilidade de ensinar do Senhor para essa criança, mas também nos mostra o cuidado de Deus em dizer, olha, o momento do nascimento é o momento de parar. Gosto que você esteja no santuário? Gosto sim, mas agora pegue aí os seus 33 dias ou os seus 66 dias, né? Um total de 40, um total de 80. Cuida do bebê, cuida de você, fica bem e aí sim, vem me adorar, vem me oferecer o sacrifício que me é devido. E eu fico por aqui. Deus abençoe muito você em nome de Jesus e até amanhã. Olha, nós temos diante de nós o capítulo 13 e o 14, que são capítulos gigantes. O assunto é bem curtinho, mas os próximos capítulos têm muito mais versículos. Deus abençoe muito vocês e até lá, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!